Pra quem tá achando um absurdo falar os livros, tá brigando com um processo de evolução da língua que já aconteceu no francês, por exemplo. E todo mundo fala que o francês é tão chique, né? E ele tem esse processo, ou seja, a marcação do plural na fala do francês é feita só no artigo. E vocês acham que a língua francesa é mais pobre? Ela sofre linguisticamente por isso? Ela está muito bem adaptada ao seu contexto de fala, às situações linguísticas do francês. A gente percebe que essa discussão é tonta. E é isso que eu falo pra vocês, que a gente tá numa discussão que não tem efeito prático na nossa educação, não tá ajudando a nossa educação. É uma discussão que não tem cabimento científico. Então, algumas pessoas, né, que têm uma agenda política muito clara, que quer manter essa distinção entre quem tem acesso ao ensino e quem não tem acesso, que é a maior parte da população, né? É uma questão de briga, assim, de classe mesmo, né? A gente vê que as pessoas, elas não sabem nem, ou elas sabem, se iludiram de má fé desse argumento, mas talvez elas não sabem disso ou saibam e tentam aí usar de má fé desse argumento, né? Então eu dizer os livros ilustrados não tem não prejudica a minha compreensão. Gramática, o senhor trata, então, dessa questão da linguagem, como é que o senhor chamou? Não é norma popular? Não, a variedade popular da língua. O senhor trata isso aqui? Trato. Eu mostro, por exemplo, que uma coisa é você conjugar o verbo de acordo com o padrão culto, e a outra coisa é conjugar o verbo dentro da variedade popular. Agora fica interessante, Na vamos ver. variedade popular, você não diz eles foram. Na variedade popular, você diz eis foi. Eles virou eis. E o foram está perdendo a morfologia. O nosso verbo está perdendo a variação morfológica por causa de alterações que houve no quadro dos pronomes. Isso é todo um conjunto de coisas que estão funcionando ao mesmo tempo. Então, eu digo... Esse quadro dos pronomes, vulgo você, né? O você, o a gente substituindo nós, ou seja, a gente está simplificando as pessoas do discurso. Ao invés de eu ter 6 pessoas do discurso, eu vou ter cumprindo essas mesmas funções. Lembrando, a gente não está perdendo funções linguísticas, a gente está otimizando ou adaptando a nossa forma de falar e usar a língua. A gente está perdendo, então, a gente está mudando essas 6 pessoas do discurso para cumprir as mesmas funções linguísticas com 3 pessoas do discurso. Ou seja, a primeira pessoa, eu falo, eu penso. A segunda pessoa, que é também terceira pessoa, do singular, e também do plural, e a primeira pessoa do plural, ou seja, ele, ela faz, você faz, nós, ou a gente faz. Ou seja, a gente simplificou 3 pessoas do discurso em uma só. Então, a gente substitui o nós e mantém até a concordância na terceira pessoa. Para quem fica incomodado ali com a regência, enfim, não ser consistente com o que a gente tem na gramática normativa, a gente faz, tá perfeitamente de acordo com a gramática normativa, tá bom? A substituição dela por nós, que é uma inovação. Mas nós faz, a gente fala, né? Nós faz, a gente faz, ele, ela faz, você faz. Ou seja, 3 pessoas numa só. E, por fim, a última pessoa, que é a segunda do plural e a terceira do plural, que é vocês fazem, eles e elas fazem, né? Então ali a gente simplificou 6 pessoas do discurso para cumprir as mesmas funções linguísticas com 3 formas. E alguém tem a capacidade de me falar que as pessoas são burras porque não falam a gramática normativa. Pelo amor de Deus, vocês não acham que, de acordo com o princípio de economia linguística, vamos dizer assim, não é sempre assim dessa forma, é sempre simplificando, mas nesse caso, simplificar para cumprir as mesmas funções linguísticas sem prejuízo de compreensão, simplificar, então, 6 formas em 3, não é mais interessante? Não é bem interessante? Não é um recurso legal da língua? Não parece que a língua, ela é inteligente, entre aspas? As pessoas que usam a língua não são bem inteligentes para otimizar esse sistema? Eu acho que faz muito sentido, né? Estou aqui, que na língua culta eles foram. Na língua, no dialeto popular, não escolarizado, eis foi. Agora, estamos inventando alguma coisa? Não. Porque onde foi que a gente descobriu que as pessoas falam eis foi? Gravando a fala das pessoas não escolarizadas, estudando como eles falam. E eles... Que é o papel do linguista, né? Quem estuda a ciência da linguagem, tendo como objeto de estudo, por isso que é uma ciência, a língua, assim, a linguagem em geral. Gostemos ou não. Não é? Aliás, não há razão para gostar nem desgostar, porque isso é um fato. É um fato, né? Tá vendo, gente? É isso que eu falo aqui. Ele resumiu tudo. Desculpa para tanto, mas às vezes as pessoas vêm com umas perguntas, eu acho que as perguntas erradas, no sentido de, você gosta, o que você acha, você acha bonito, feio? Como linguista, não é que eu tô tentando ser isentão, mas é que eu não tenho uma opinião desses termos, sabe? E acho que a gente tem que começar a ter opiniões mais nesse termo mesmo, assim, tipo, não tem que gostar. Eu tenho que entender que isso acontece. Eu não tenho que achar que uma pessoa fala bonito e feio. Ela fala desse jeito. E aí eu posso avaliar se isso tá, se em alguns contextos está sendo adequado ou não. Mas, sabe, esses critérios de julgamentos muito morais e pessoais assim, não cabem muito, sabe? E é por isso que a escola tem que contemplar essas discussões linguísticas e não se omitir, como o Wagner disse aqui, não secundarizar ou deixar
segundo plano, as discussões linguísticas são justamente que vão emancipar os nossos alunos, né? Quer dizer, a gente não pode falar assim, é absolutamente errado, você fala errado, não. você... A fala errada, absolutamente errada, é quando você fala e o outro não entende. Perfeito. No mais, você está usando ou uma variedade ou a outra. Percebam. Ou seja, o errado é você não ter a competência linguística de saber qual variedade, qual idioleto usar da língua usar para aquela situação comunicativa, né? Esse é o errado. Então, a pessoa pedante que, sem citar nomes aqui, né, mas que tá na thumbnail desse vídeo, que fica falando, é horrível falar top, que absurdo, por que você não fala uma palavra super rara que tá num livro aí, na literatura imortalizada no século XVIII? Nossa, super inadequado, né? Corrigir pessoas, isso é deselegante, né? Deselegante porque é só uma humilhação por um ego próprio da pessoa, ela só quer valorizar o próprio ego pra mostrar que ela conhece coisas raras, uau, que incrível, mas ela tá conseguindo ser competente na sua comunicação, naquele contexto linguístico? Formas de usar... Diferentes de dizer a mesma coisa. A língua é muito rica. Não podemos querer empobrecer. Agora, o que está sendo questionado, professor, é o seguinte, é que a professora, quer dizer, outra coisa que não está sendo dita, esse é um livro para jovens e adultos, ou seja, gente já, enfim, com uma certa... Um pouco mais madura, né? Uma certa maturidade, né? Sem dúvida. Não são meninos, não são meninas jovens, né? Não. São jovens e adultos. Ou seja, então, mas o que está sendo questionado é que nesse livro a professora admite, tem uma frase que diz assim, então você me pergunta, eu posso falar... os livros, ela fala, claro que pode. Claro que pode. E o senhor concorda com isso? Claro que pode. Olha, quando você tem uma pergunta errada, você tem uma resposta errada. Perfeito, Perguntar perfeito. para uma pessoa, você pode falar os livros? Essa pergunta está errada, porque as pessoas estão falando assim. Entendi. Já estão falando assim. Só que isso não está de acordo com o padrão. Exatamente. Gente, cara, é o que eu falei, esse react aqui é mais pra homenagear o professor Talíbio Castilho do que outra coisa, porque não tem mais o que falar, né? Ou seja, a pergunta mesmo tá errada, quando se põe esses termos, você acha, é feio, bonito, você gosta, não gosta, isso acontece, e é isso que um linguista tem que analisar, e é isso que a gente tem que desenvolver como senso crítico nos nossos alunos. Não é gostar ou não gostar, é você, assim, ter a capacidade de analisar os fenômenos sociais associados à linguagem, né? Então, isso também foi muito explorado por causa desse pode aí, de um lado. O outro problema que esse texto de fato traz é designar a variedade popular como norma popular. Isso trouxe um certo ruído. Ela chama aqui de norma popular. Não é uma norma, não, né? Porque não concordo nós, também. do ponto de vista científico. Não é norma. Porque é alguma coisa normativo entre as pessoas que não têm escolaridade. Mas veja bem, é melhor preservar o uso de norma só para o padrão culto. Evita ruído, evita confusão. Então, existe o padrão culto, que é a língua do Estado, que a escola ensina. Que tem que ensinar, o papel dela é ensinar. Tem, sem dúvida nenhuma, porque é essa variedade linguística que promove o cidadão. Então, ele vai falar melhor, ele vai ser mais claro, vai ser mais expressivo e ele vai ser mais aceito fora do seu meio, do meio em que ele convive. De sorte que isso, sem dúvida, ninguém jamais negou, é a obrigação da escola ensinar a língua do Estado. E a língua do Estado é o padrão culto, que até, na sua forma gráfica, vem disciplinada por uma lei. É uma coisa bem engraçada isso. É uma lei formal que disciplina a ortografia. Bom, agora... Se você for olhar na lei que regula, né, os comportamentos linguísticos ou o ensino linguístico no Brasil, tem essas prescrições, essas normas lá. A questão aqui é saber se adaptar ao contexto. E se a pessoa tem a condição de fazer isso. Às vezes as pessoas não têm acesso ao ensino o suficiente para poder... Aliás, o ensino não prevê essa emancipação do aluno, porque a gente vê essas discussões até hoje, né? Ou seja, uma pessoa que com esse material tenta emancipar o aluno para ter consciência da forma linguística que ele emprega no contexto comunicativo que ela tá, ela é condenada, é falado que ela ensina errado. Aliás, vou até aproveitar esse momento aqui para mostrar para vocês os trechos, né? Aproveitar que a gente tá falando aqui sobre isso, eu peguei aqui uma matéria que separou os trechos do livro, né? Desse livro aqui que a gente tá falando. Olha só os trechos. Digam para mim se a escola, isso é usado até hoje, gente. O Kim Kataguiri, esse pessoal da MBL, até hoje fala que a escola tá ensinando língua errada. A língua errada, a gramática popular, aí como se fosse certo, né? Como se fosse o certo, como se fosse a norma culta, né? Olha só. Vejam bem se vocês acham que esse livro está advogando pelo fim da norma culta e só usar a forma vernacular como a certa. Olha só. É importante saber o seguinte, trecho tirado do livro.
as duas variantes, norma culta e popular, aqui popular pode enquadrar tudo que não é norma culta, né? Ou seja, todo o português brasileiro, né? São eficientes como meio de comunicação. A classe dominante utiliza a norma culta principalmente por ter maior acesso à escolaridade e por ser um sinal de prestígio. Ou seja, eu usar a norma culta em contextos que exigem a norma culta mostra que eu tive acesso ao ensino, mostra que, assim, pela questão da organização do nosso ensino no país, a pessoa que sabe usar essa norma culta é uma pessoa que tem dinheiro porque ela teve acesso ao ensino. E olha que, e isso que a gente fala, por exemplo, quando a gente critica o acesso ao ensino por meio de via. Ou seja, é quase naquela época em que você só podia votar se você tivesse dinheiro, né? Voto censitário. Você só pode acessar de fato a educação no Brasil se você tem como pagar. E isso é muito errado, né? Porque acho que vai contra até mesmo a ideia liberal, idealista de que todo mundo tem que ter o acesso ao ensino. Mas na prática, por você pautar o meio de produção e a socialização pela mercadoria e pela dentro dessa lógica capitalista, as pessoas que não têm dinheiro não vão acessar essa educação. Então é um sinal de classe. Você usar a norma culta é um sinal de classe. Isso é importante. Nesse sentido, é comum que se atribua um preconceito social em relação à variante popular, usado pela maioria dos brasileiros, ou seja, quem só usa a norma culta e não domina a norma padrão é de uma classe inferior, ou seja, ela não tá no mesmo nível, entre aspas, da pessoa que tem acesso. Porque a socialização e o prestígio que as pessoas têm nesse sistema de produção que nós temos, dentro do neoliberalismo, está pautado pelo seu poder de consumo. Pelo poder que você tem de consumir, porque todas as esferas da vida acabam ficando mercadorizadas, né? Mercantilizadas. Ou seja, toda a esfera da vida é uma mercadoria, e uma mercadoria necessariamente tem que ser comprada, né? Você tem que ter acesso por ela pelo meio financeiro, né? Se você tem acesso a essas mercadorias que é o ensino, a saúde, que é tudo mercantilizado, você tá marcando muito claramente qual que é a sua classe social, né? Que triste, né? Olha só, esse outro trecho aqui. Os livros ilustrado mais interessante estão emprestado. Olha só, os livros, ou seja, eu estou falando aqui do plural. Como que eu sei? Marcação do artigo aqui do plural. Por mais que o substantivo não esteja não esteja fazendo essa marcação redundante, ou seja, de novo do plural, eu sei que pelo determinante dele, que é o artigo, tá no plural. Os livros ilustrados, aqui, seguindo a concordância do substantivo, mais interessante, tudo isso aqui, como esses elementos que estão qualificando, vamos dizer assim, ou categorizando esse substantivo, estão. Aí, por que eu pus estão? Porque a regência do verbo está no plural. Os livros estão emprestados. Estão emprestados. E aqui volto para o singular. Você pode estar se perguntando, mas eu posso falar os livros? Aquela pergunta horrível. Claro que pode. Mas fica atento. Não é que pode, é que você já fala, né? A pergunta está mal feita. Mas fica atento, porque dependendo da situação, você corre o risco de ser vítima de preconceito linguístico. Então, o que eu quero mostrar para isso é. E o professor Talib acho que vai citar, mas para quem acha que isso aqui, ó, nós pega o peixe, já tá marcando que é plural aqui, né? A gente pega o peixe também estaria possível. Mas essa marcação aqui, para quem acha um absurdo, lembra do francês. Para quem acha um absurdo que a gente acabou de ver, dê uma olhada como funciona o artigo definido no plural e no singular no francês. Na escrita, a gente vê aqui, ó, eu vou ler literalmente, tá? Le livre. Ok? Então a gente vê que o artigo não tem um plural por S, marcado por S. O livre não vai ter um plural marcado por S. Perfeito. E aí, plural, les, livres. Ok? Então, marcando nas duas palavras. Essa é a marcação redundante do plural que a gente espera no português. Agora, atenção. Isso é na escrita. Na fala, a única diferença entre essas duas palavras, livre e livre, vai ser o seu determinante. Então, no francês falado, eu vou falar assim. Le livre, les livres. Percebam que a segunda palavra, livre, eu não vou falar livre, né? Livre, porque aí tem o S, eu vou falar o E. Livre. Eu não vou falar livres. Não vou falar. Eu vou falar les livres. Le livre. Ou seja, o fato de eu falar le e não falar le vai marcar o plural. Então, para quem tá achando um absurdo falar os livros, por exemplo, tá brigando com um processo de língua, né, de evolução da língua, que já aconteceu no francês, por exemplo. E todo mundo fala que o francês é tão chique, né? E ele tem esse processo, ou seja, a marcação do plural na fala do francês é feita só no artigo. Le livre, le livre. Ou seja, a segunda palavra fica igual, mas a diferença é na pronúncia do artigo definido, vai marcar essa plural ou singular. E vocês acham que a língua francesa é mais pobre? Ela sofre linguisticamente por isso? Não. Ela está muito bem adaptada ao seu contexto
de fala, as situações linguísticas do francês. Perceba então que quando a gente começa a comparar as línguas, a gente percebe que essa discussão é tonta. E é isso que eu falo pra vocês, que a gente tá numa discussão que não ter efeito prático na nossa educação, não tá ajudando a nossa educação. É uma discussão que não tem cabimento científico. Aqui, ó. Essa análise que os linguistas fazem e tentam trazer para a população, para o ensino, e as pessoas ficam brigando. Algumas pessoas, né, que têm uma agenda política muito clara, que quer manter essa distinção entre quem tem acesso ao ensino e quem não tem acesso, que é a maior parte da população, né? É uma questão de briga, assim, de classe mesmo, né? A gente vê que as pessoas, elas não sabem nem, ou elas sabem, se iludi de má fé desse argumento, mas talvez elas não sabem disso ou saibam e tentam aí usar de má fé desse argumento, né? Então eu dizer os livros ilustrados não prejudica a minha compreensão, porque aqui, ó, o determinante, igual no francês, le, ao invés de le, já tá marcado os, ao invés de falar o. E não tem problema na comunicação. Engraçado, né? Curioso como que a gente desvela facilmente esses preconceitos linguísticos. Porque ninguém aqui fica falando que o francês é uma língua pobre e uma língua que se perdeu, vamos dizer assim, né? Que você tem que defender. Então seria melhor preservar, em suma, a palavra norma para essa língua culta do Estado Legal. Eu concordo. Acho que norma deixa para gramática normativa mesmo, né? Socialmente. Porque é claro que ele se promove muito mais socialmente dizendo eles foram do que isso foi. Claro. Isso. Porque eu acho que tem que ter um prestígio maior, como a gente falou aqui, o Wagner comentou. Isso é uma pessoa de um cargo importante usar de uma forma vernacular. Eu acho que se essa pessoa tem a capacidade linguística de se adaptar e saber que, por exemplo, não é adequado, ela tem que saber fazer andar pelas variações do português. Agora, a gente não tem que ter o prestígio, e aí o prestígio tem que vir da pessoa ter essa competência. Mas o prestígio não tem que vir porque ela tá usando uma forma que naturalmente é mais prestigiada, que é essa norma culta, né? Naturalmente. Enfim, olha só, o Luiz falou. Ainda bem que você tocou no assunto francês. Uma língua muito romantizada que tem várias simplificações. Toda língua, Luiz, toda língua tem simplificações. Porque, é o que a gente tá falando, existem mecanismos linguísticos humanos que naturalmente acontecem. E naturalmente mesmo, assim, que a nossa forma de processar a língua caminha sempre para o que nós entendemos como uma economia linguística. E a economia não é diminuir a quantidade de termos necessariamente, mas é tornar, ou é cumprir, igual eu falei, por exemplo, ao invés de 6 pessoas do discurso, eu, tu, nós, vós, eles, elas, vós, né? É mais interessante, ou é muito mais... faz muito mais sentido, né, na questão de economia linguística, você ter 3 formas só, 3 pessoas do discurso, que cumprem as mesmas funções linguísticas. O que você acha que é mais eficiente, né? E aí o inglês falou aqui, engraçado tocar quando você compara com outras línguas. E é isso que eu falo para as pessoas, quando elas começam com esse argumento cheio de preconceito, eu falo assim, gente, você já olhou para a evolução das outras línguas? As línguas atuais são versões simplificadas do que hoje a gente está brigando para se estabelecer no português brasileiro. E na verdade que se estabeleceu já, né? Tá na fala das pessoas, mas que as pessoas tentam a não aceitar. E aí o Juan completa aqui. É até engraçado porque às vezes reclamam do a gente vamos, destratando quem fala porque a gente tecnicamente é plural. Exato, não faz sentido nenhum, porque essa construção a gente vamos, ela faz todo sentido. Gente, ninguém erra entre aspas, eu errei porque eu sou burro. As pessoas têm gramáticas e sistematizações que não são aquelas da gramática normativa. A gente vamos é muito lógico, porque a gente tá falando a gente no sentido de plural. Não é a gente, aquela gente ali vai. Aquela gente vamos. Ninguém falaria isso. E é isso que eu falo, o que o professor tá falando aqui. Todo mundo fala por meio de uma gramática. Ninguém vai falar assim, aquela gente ali vamos. Quê? Não, isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer numa fala de uma pessoa que nunca estudou. Por quê? Porque isso simplesmente não faz parte da gramática do português. E essa é a gramática realmente do português, né? Ou seja, a gente vamos perfeitamente plausível e perfeitamente possível de acontecer. A gente plural, primeira pessoa do plural, vamos, também é plural, primeira pessoa do plural, tranquilamente. Agora, aquela gente, a gente, ou seja, no sentido dessa terceira pessoa, a gente, aquela, né, nunca vai existir essa construção. A gente, aquela gente, vamos. Nunca. E é isso que a gente fala aqui, já existe uma gramática, várias gramáticas vernaculares da fala das pessoas, e que a gente tende a menosprezar, desprezar a gramática que a gente mesmo usa. O Wagner disse, vai chegar um ponto em que a variante informal vai se distanciar de tal forma da norma padrão que essa terá de se modificar. Já chegou, Wagner. Eu, particularmente, acho que já estamos no limite
assim, de um ponto de distanciamento já, assim, quase um descolamento completo da gramática normativa. Para começar, que a gramática normativa, que eu adoro falar sobre isso porque para mim é um ponto que me toca muito, que é muito fácil as pessoas verem, que é a gramática normativa é totalmente enclítica, né? Ela fala dá-me, fala-away, né? Mesóclise, ênclise, sendo que o português brasileiro é, por natureza, totalmente proclítico, totalmente proclítico. A exceção é a ênclise. E na gramática normativa é o contrário. Pois é, cara. É absurdo, é absurdo. Já estamos num ponto de descolamento tão grande que não se reconhece mais, pelo menos quem analisa a língua de uma forma crítica, quem pensa um pouco sobre a própria língua que fala, já não reconhece mais a sua própria fala. E, na verdade, nem precisa pensar muito. As pessoas que vão pra escola e não gostam de aula de gramática português já reconhecem isso naturalmente. Elas veem que aquilo não faz sentido para elas. É uma língua estrangeira. E pior, uma língua estrangeira só se usa na fala escrita. E pior, elas são cobradas saber disso. E ainda são julgadas falando que elas falam errado. São corrigidas quando elas falam na fala oral, na sua forma oral da língua, coisas que deveriam ser do meio escrito, né? Então a gramática normativa, põe isso na cabeça, gente, ela é escrita, ela é literária, não é feita para ser falada, tá bom? Para começar, então, o que a gente entende como uma norma um pouco mais próxima da norma culta não é ainda norma culta. Ela é totalmente escrita, ela não é feita para ser falada. Não existe como falar essa língua. Ela não é feita para essa norma, ela não é feita para isso.